As memórias são sobre o passado, mas são feitas para o futuro. A única razão pela qual a gente lembra e aprende com as nossas memórias é para melhor prever e agir no futuro. Você pode até tentar apagar as memórias de uma pessoa que te magoou, te machucou emocionalmente, mas talvez isso não seja o bastante, porque o que te fez se apaixonar por essa pessoa não está sob o seu controle. Não é traduzível ou representável na sua mente, você não consegue simplesmente lembrar dessas imagens e apagar elas. Quando você vê, você simplesmente está repetindo um mesmo padrão de pessoa, isso se você não voltar com a pessoa que te magoou. É isso que a gente chama de repetição inconsciente dentro da psicanálise ou de predição automatizada dentro da neuropsicanálise. E isso não acontece só no amor, mas acontece com as roupas que você escolhe, os amigos, os parceiros amorosos ou até a sua profissão. Nós temos essa ilusão de controle, mas por trás das nossas ações e pensamentos há decisões que a gente já tomou há muito tempo. Mas para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar ainda mais profundamente no nosso organismo e na nossa mente. Eu vou te contar a história do inconsciente, um conceito que é básico, que fundou a psicanálise e está em muitas áreas da psicologia, nos filmes que você vê e até nas propagandas que você vê aqui no YouTube, na TV ou nas redes sociais. Mas eu vou te contar essa história ao contrário, do presente para o passado, do sintoma até a causa, das descobertas atuais da neuropsicanálise até a psicanálise fundada pelo Freud no fim do século XIX. Eu sou o Danilo Brenner, eu sou psicanalista, filósofo e nesse canal eu trago para você conteúdos sobre o corpo humano e a mente humana através da psicanálise, da neuropsicanálise, da filosofia e de muitos outros assuntos interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou analisar a mente, o corpo, através de filmes, músicas, casos clínicos e situações do cotidiano. Aqui eu vou desmistificar a psicanálise e te mostrar a eficiência como teoria, como prática e a conexão que ela tem com a nossa vida e com a ciência. Além de um monte de outras coisas legais aí que vocês vão ver por aqui. Eu ainda vou fazer esse canal crescer muito, eu vou fazer podcast, vou fazer entrevista, vou fazer outros formatos de vídeo, eu também tenho formação em cinema, sou ator também, então eu ainda tenho muitas pretensões e quero fazer muita coisa grande por aqui. Então o seu apoio é muito importante, dá like, compartilha, se inscreve, quando tiver link aqui para vocês contribuírem, contribuam, que eu quero trazer cada vez conteúdos mais sérios, éticos e divertidos para vocês. O inconsciente é um sistema de memórias. A neuropsicanálise é uma área que busca relacionar a psicanálise e a neurociência, em especial a neurociência afetiva. Ela entende o que é o cérebro e o que é a mente, que apesar de serem coisas diferentes, dependem mutuamente um do outro. Nesse sentido, a gente pode analisar uma pessoa através dos seus circuitos cerebrais, dos circuitos elétricos, químicos, mas ali existe também uma pessoa que vive essa experiência de ter um cérebro. Nesse sentido, a neuropsicanálise existe para relacionar aquilo que é objetivo com aquilo que é subjetivo. É a união da biologia com a psicanálise. Uma das coisas mais interessantes da neuropsicanálise é tentar entender como as emoções e as relações humanas se manifestam no nosso cérebro, e de como o estudo do cérebro pode aprofundar a nossa compreensão sobre a psicanálise e principalmente sobre o que a gente conhece como inconsciente. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes do inconsciente como esse lugar misterioso dentro de nós que é responsável por 95% de todas as decisões que a gente toma, como se a gente não estivesse no controle das ações que a gente faz, dos nossos pensamentos e das nossas escolhas. Talvez esse número não seja exato, mas é por aí mesmo a definição de inconsciente. Mas a neuropsicanálise fez novas descobertas em relação ao inconsciente. Mark Solms, que é um dos representantes principais da neuropsicanálise, apresenta o inconsciente como um sistema de memórias. E o objetivo desse sistema de memórias é nos preparar para decisões futuras. Ou seja, a gente aprende com o passado e com as nossas memórias para poder pensar, prever e agir melhor no futuro quando a gente encontrar desafios semelhantes aos que a gente viveu no passado. E eu vou dar um spoiler aqui, na nossa infância. O inconsciente, nesse sentido, funcionaria mais ou menos assim. Você vive uma experiência, repete ela algumas vezes,
até que ela se torna um hábito. Ela se torna um comportamento automático, uma ação automática que você não precisa mais pensar para realizar, ou como é chamado na neuropsicanálise, uma predição automatizada. Isso significa que sempre que você encontrar uma situação parecida com a que você viveu no passado, sem perceber, você tem a tendência a repetir uma ação que você aprendeu lá atrás. Esse sistema de memória ele é composto basicamente por 3 tipos de memória. Uma memória de curto prazo, que é chamada também de memória de trabalho, e 2 memórias de longo prazo, uma chamada declarativa e outra não declarativa. Eu explico. A memória de curto prazo serve para executar tarefas do dia a dia. Imagina que você vai até um café, faz um pedido e o atendente diz que o seu número é o 350. Você retém a informação por alguns segundos e assim que recebe o pedido, você esquece o número, porque ele não te serve mais. Sua mente descarta essa informação porque ela tem um limite tanto de espaço quanto de tempo. O psicólogo George Miller propôs que, em média, a gente consegue reter de 5 a 9 informações por vez. Essas informações podem ser números, palavras ou até o rosto humano. E o tempo de retenção dessas informações é de cerca de uns 30 segundos. A não ser que a gente repita essas informações, essa experiência, e que elas tenham algum significado emocional ou motivacional para a gente. Então, se a gente repetir a experiência que a gente teve, ou se ela tiver um significado emocional ou que motiva a gente, ela tem uma chance de ir para a nossa memória de longo prazo. Talvez tenha ficado um pouco complicado, mas eu vou continuar explicando. Eu lembro, por exemplo, do número 850 de quando eu fui numa hamburgueria com a minha namorada. E por quê? Porque era uma noite que a gente estava feliz e que a gente também estava com fome. Então aquilo ficou guardado na nossa memória, tinha um significado mais forte para a gente. Então quando a experiência tem um valor emotivo, afetivo, motivacional, ela tem uma tendência a ser guardada nessa memória de longo prazo. E isso é chamado de consolidação. Imagina que você está aprendendo a fritar um ovo. Primeiro, você usa a sua memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, aquela que está focada ali no presente, nas coisas que você tem que fazer na hora e que talvez não importem depois. Primeiro, você presta atenção em tudo. Quanto óleo você coloca, quando você quebra o ovo, o ponto certo da gema. Você se distrair nesse momento, você esquece. Mas se essa experiência tem uma importância para você, esse aprendizado fica armazenado na sua memória declarativa, ou no lugar que o Freud chamou de pré-consciente. É o lugar onde esse aprendizado é facilmente acessado. Você não precisa lembrar dele o tempo todo, mas se você precisar, você consegue. Sempre que você precisar ensinar alguém a fritar um ovo, você vai lembrar do passo a passo. Essa memória declarativa de longo prazo é tudo que você consegue representar mentalmente, ou seja, é a transformação de tudo que você acessou através dos seus sentidos, do tato, do paladar, da visão, do olfato, da audição. Você consegue transformar essa experiência em imagem, em pensar elas e depois narrar, contar elas para outra pessoa. É como você lembrar uma música que você escutou com alguém que você amava. Você lembra a situação, se você estava dentro do carro, a roupa que as pessoas estavam usando, você consegue contar aquela história. A ponta da Watsuhita. Ai, isso é demais. Eu sabia que ia ser ótimo o seu dia hoje. Eu ouvi nossa música no rádio esta manhã. Nós temos uma música? Querido, a música do nosso primeiro beijo. Ah, Que é isso? Você tá brincando, né? a nossa música. É claro, eu sei qual é a nossa música. Nossa música é... Mas que raio de música era essa? Eu me lembro desse lugar. Opa. Vai, Nilma. Beija. Aê. You know I'm such a fool for you. Dana! A música do nosso primeiro beijo é Linger dos Cranberries. Foi a música que estava tocando no nosso primeiro beijo molhado. Meu Deus, você estava linda com aquele suéter rosa. Você estava incrível. Ai, amor, Nós não precisamos pensar o tempo todo nelas, mas se tiver a necessidade, a gente consegue resgatar essas memórias. Mas existe uma memória ainda mais profunda. A memória não declarativa. Essa é a que é mais parecida com o conceito de inconsciente descoberto pelo Freud. Essa memória não declarativa, ela não pode ser representada como a gente viu na memória declarativa. Ela vive como uma ação nos seus hábitos, no seu corpo. Você não precisa pensar nela, você só age através dela. Por exemplo, muito provavelmente você não lembra como você aprendeu a andar,
mas o seu corpo simplesmente sente, age e anda. É como você aprender a andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta repetindo aquela experiência várias vezes. Quando você consolida aquele aprendizado, isso se torna automático. Quando você vai andar de novo, você não precisa pensar exatamente o que você precisa fazer. Você simplesmente guia a bicicleta. Você só volta a pensar nisso se algum erro acontecer. Se você cair, se desequilibrar ou não conseguir frear. Aí é como se o seu organismo comunicasse um erro para sua mente e você precisasse de novo voltar toda a sua atenção para o aprendizado. Então você vai precisar descobrir novas formas de guiar a bicicleta e não cair. A sua atenção se volta conscientemente para você corrigir o erro. A mesma coisa acontece com os nossos traumas de infância. Imagina que você era uma criança que caiu, chorou e esperava que seus pais cuidassem de você. Mas o que você recebeu foram críticas. Foi cobrado a engolir o choro e se sentiu fraco. Talvez tenha vivido várias experiências assim, que te ensinaram que não deveria chorar, porque seria punido. Você aprendeu a ser controlador ou distante, como uma forma de manter o vínculo com seus pais, ou seja, não sentir que eles iriam te abandonar ou te punir. E é isso que a gente chamou no início de predição automatizada. São aprendizados que ficam automáticos de forma inconsciente e que se formam muito cedo na nossa vida, quando a gente ainda é muito imaturo e não consegue resolver problemas que para nossa idade são muito complexos, como, por exemplo, a ameaça dos nossos pais de nos punir ou nos abandonar caso a gente não cumpra com as expectativas deles. Na vida adulta, quando você se vê em situações parecidas, você tende a repetir aquilo que você aprendeu. Ou você passa a controlar o ambiente à sua volta, as pessoas à sua volta, ou você se distancia. Talvez esse padrão tenha te ajudado na infância a manter o vínculo com seus pais, a ser uma criança boa e não sofrer uma punição e assim não se sentir abandonado. Mas na sua vida adulta, isso te isola, te deixa sozinho e talvez te leve até uma situação pior, como uma possível depressão. Essa solidão, esse isolamento e essa possível depressão é o que a gente chama de sintoma. Um aviso de erro que o organismo comunica através do sentimento. É nesse momento que você tem a chance de revisar estratégias do passado e criar novos comportamentos. É como no exemplo da bicicleta. É o erro, a dor, que gera a consciência. É ele que te dá a chance de mudar a vida, os pensamentos e as ações. Lá atrás, o Freud, sem os instrumentos que a neurociência tem hoje, conseguiu formular uma tese brilhante sobre o inconsciente. Foi ele quem formulou, de fato, o que era o inconsciente e a neuropsicanálise agora atualiza esse conceito. O Freud imaginou que o inconsciente era como um território invisível, cheio de forças e desejos que nos movem, mesmo quando a gente não sabe o porquê. Foi uma espécie de mapa, uma hipótese, mas um mapa que explicava muita coisa. Sintomas, sonhos, repetições de relacionamento, a escolha de profissões e até de amores. Tudo baseado nesses aprendizados automáticos da infância. Freud via o inconsciente como essa força misteriosa que comanda tudo que a gente faz na vida, o motor oculto da nossa mente. Ele nos mostrou que por trás do que chamamos de vontade ou razão existe algo muito mais antigo e poderoso, uma energia que nos empurra o tempo todo. Ele chamou essa energia de id. O id para o Freud era a parte mais primitiva da nossa mente, a fonte dos nossos impulsos, dos nossos desejos, da busca pelo prazer. É ela que sente raiva, tesão, medo e quer satisfazer tudo agora, sem se importar com o que o mundo vai pensar ou com o que vai acontecer com as pessoas que estão fora de nós. É o id que nos move a querer as coisas na vida, a satisfazer os nossos impulsos mais naturais e mais inatos que nascem com a gente. Mas uma das descobertas mais interessantes da neuropsicanálise pode mudar um pouco a forma com que a gente entende o inconsciente e principalmente o id. Para o Freud, o id estava todo no nosso inconsciente. Mas para a neuropsicanálise, o id está na nossa consciência. E mais que isso, o id é a fonte dos nossos impulsos e é ele que gera a nossa consciência. É ele que é a fonte da nossa consciência. Mas isso eu explico no próximo vídeo.